Olá, eu sou a psicóloga Lilian Félix, aqui do canal Com Você Psicologia. E no vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito da maternidade e os transtornos psicológicos. Qual a influência, o que um pode interferir no outro e como a gente pode entender essa situação e conduzi-la. Fique comigo, acompanhe o vídeo, curta e compartilhe, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e não se esqueça de se inscrever no canal. Em muitos dos nossos vídeos aqui no canal, nós recebemos constantemente a pergunta se eu tenho um transtorno mental, se eu posso engravidar, se eu posso ter filhos, como que isso seria abordado pela psicologia, pela psiquiatria, como os médicos entendem isso. E aí muitas pacientes que têm algum quadro de transtorno mental, seja depressão, sejam transtornos de ansiedade, seja TOC ou até mesmo um transtorno bipolar. Muitas dessas pacientes sentem-se inseguras quanto a ficarem grávidas, quanto a terem o bebê, quanto à sua possibilidade e capacidade de cuidar desse filho depois. Então, nesse vídeo eu quero falar com você a respeito dessas dúvidas, desmistificar algumas questões para que você sinta-se segura, saiba quais os caminhos seguir, a quem recorrer, a quem procurar para poder entender melhor o seu quadro, a sua situação e então decidir-se pela maternidade ou não. O período da gestação é um período onde ocorrem intensas mudanças hormonais, mudanças físicas, muitas coisas na vida, na rotina da mulher irão mudar e todas essas mudanças trazem repercussões no aspecto psicológico também. Não somente na rotina, não somente no corpo, no físico, mas também nos aspectos psicológicos, no planejamento dessa nova vida, de como será conduzido. Tudo isso interfere psicologicamente na mulher. Ela se sente muitas vezes insegura, muitas vezes incapaz e para as portadoras de algum transtorno mental, seja de ansiedade ou depressão, esse é um momento de ainda mais instabilidade, mais insegurança e então muitos sintomas podem se tornar até aumentados e mesmo as que não tinham nenhum quadro de transtorno podem vir a desenvolver durante a gestação. Assim, muitas mulheres se sentem inseguras quanto a ficarem grávidas, se a utilização de determinados medicamentos, se o próprio tratamento poderia interferir nessa gestação, poderia causar algum dano ao bebê. E aí, a minha preocupação nesse vídeo é trazer um certo conforto para você que está assistindo, que esse tema trouxe algum interesse para você, eu entendo que você de repente esteja passando por essa situação, ou esteja pensando em engravidar, mas esteja com medo porque tem algum sintoma, algum transtorno. E aí muitas vezes se sente insegura, já ouviu, muitas mulheres que nos procuram, elas já ouviram do seu obstetra ou de algum ginecologista, não, você tem que parar com as medicações antes de engravidar, você precisa primeiro resolver esse quadro desse transtorno para depois pensar numa gravidez. E aí essas mulheres vão se sentindo impotentes, incapacitadas, porque quanto mais elas tentam resolver a questão do transtorno, estando se sentindo pressionadas por uma gestação, aí a coisa mais se agrava. Então, a minha intenção com esse vídeo é desmistificar algumas coisas. Então vamos lá. O que acontece é o seguinte, muitos médicos, muitos obstetra, muita ginecologista tá aí mais focado na questão do bebê, do desenvolvimento dessa gestação em si. Muitos estão desatualizados e muitos não têm até muita empatia com essas questões psicológicas, com essas questões mentais. E aí ficam dizendo para essas mulheres, para essas gestantes, que elas precisam pensar primeiro no bebê e lutar contra esses sintomas, como se isso fosse algo
simples para essas mulheres, como se o sofrimento mental fosse algo pequeno, algo que eu posso deixar de lado neste momento para conduzir a gestação. E assim, mais essas mulheres se sentem pouco acolhidas, se sentem culpadas. O processo de culpa faz com que os sintomas só piorem, e aí elas muitas vezes, quando não estão grávidas ainda, resolvem adiar essa gestação, ficam com medo. Outras que já estão grávidas têm aí um agravamento de sintomas e ficam lutando com esses sintomas a gravidez inteira, sozinhas, sem receber aí um apoio, sem receber um direcionamento. E o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: nós mulheres temos um relógio biológico e esse relógio está sempre rodando aí contra a gente. Então nós não podemos simplesmente dizer para uma adolescente, uma jovem de 19, de 20 anos, de 30 anos, para ir adiando essa gestação até resolver a questão do transtorno psicológico, porque nem sempre isso vai ser possível. Alguns quadros de transtornos, eles são crônicos, eles vão durar um período longo na vida dessa pessoa, vai exigir muito tempo de tratamento e às vezes a mulher não tem esse tempo todo. Se a gente fala isso para uma mulher de 35 anos, por exemplo, e ela precisa aí de 10 anos, de 15 anos tratando um quadro depressivo, como que ela vai engravidar depois de uns 50 anos? Complicado, né? Então não dá pra gente falar disso. E a gente precisa entender o seguinte: a Organização Mundial da Saúde divulgou no ano passado, 2018, um número alarmante que 1 em cada 6 jovens tem algum quadro de transtorno psiquiátrico. E aí, dizer que esses jovens deveriam esperar e não ter uma gestação seria dizer que eles talvez nunca vão poder ter filhos a vida toda, né? Jamais vão poder ter filhos. Dizer para essas meninas que nunca vão poder engravidar seria fazer um corte, né, naquilo que é natural da vida, né? E aí muitas dessas começam a desenvolver o transtorno antes mesmo dos 14 anos. Então, teriam filhos quando? Muito complicada essa questão. Então, nós precisamos entender que até pelo aumento do número de transtornos, as pesquisas foram se desenvolvendo e hoje já existem medicações, já existem tratamentos que podem ser utilizados por gestantes, por mulheres que estão buscando por uma gravidez. Então, não é preciso mais que você sofra sozinha, calada, sentindo esses sintomas, esperando passar essa fase da gravidez. Até porque, como eu já disse, essas mudanças hormonais todas da gestação podem agravar os sintomas. Então, se você já tem uma depressão leve, moderada, na gestação isso pode ser aumentado se você não estiver em tratamento. Ou mesmo pode surgir depois uma depressão pós-parto, e tudo isso agrava, né, torna muito mais complicada a questão da gestação, a questão da maternidade. Nós precisamos entender a maternidade como um todo. A mãe também precisa estar bem, porque o bebê, durante grande parte da vida dele, ele é um só com a mãe. Então, tudo que acontece com a mãe, no organismo da mãe, repercute com o bebê. E as alterações mentais, as alterações psicológicas, psíquicas, elas mudam muita coisa no organismo da mulher. Elas podem causar alterações hormonais, por exemplo, no nível de cortisol, hormônio de estresse. Então, se você está passando por um estresse grande, se você está passando por quadros de ansiedade que desencadeiam alterações nos batimentos cardíacos, que ativam a produção de adrenalina, tudo isso é passado para o bebê na corrente sanguínea e pode ser ainda mais maléfico para o bebê, trazer mais prejuízo para o desenvolvimento desse bebê do que uma determinada medicação segura, indicada por um psiquiatra que saiba fazer essa prescrição adequada. Então, a minha sugestão
é que se você tem um quadro psicológico de algum transtorno que você quer passar por uma gestação ou já está passando, e você percebe os sintomas e você não está recebendo um acompanhamento devido neste sentido, peça ao seu obstetra, ao seu médico, que te encaminhe a um psiquiatra que tenha conhecimento, que tenha entendimento dessas questões da gestação, que saiba te prescrever uma medicação indicada para esse período, ou mesmo que esse psiquiatra, entendendo o seu quadro, ele perceba que as suas questões podem ser tratadas pela psicologia e vai ser eficaz para você, e te encaminhe então para um psicólogo que possa te ajudar a lidar com esses sintomas e diminuir os danos deles, porque ao não tomar a medicação, não fazer nenhum tratamento, também pode agravar muito essa gestação e trazer repercussões graves, né? Nós percebemos aí pelos estudos que mães que não fazem o tratamento dos transtornos psiquiátricos, elas normalmente têm algum tipo de alteração durante essa gestação, podendo ter baixo peso do neném ao nascimento, nascimentos prematuros. Nós percebemos aí pelos estudos que as mães que não fazem acompanhamento, que não fazem um tratamento adequado dos transtornos durante a gestação, podem desenvolver quadros de hipertensão, eclâmpsia, os bebês podem nascer com baixo peso, ter um parto prematuro, uma série de sintomas, de coisas ruins que podem acontecer, de repercussões ruins que podem ter nessa gestação devido ao não acompanhamento, não tratamento adequado desses quadros. Então, se você está passando por isso, busque por ajuda. Se você de repente quer tentar uma abordagem um pouquinho mais natural, busque aí primeiro então a psicologia para ver se os seus sintomas podem ser trabalhados somente através da terapia, e aí esse profissional vai avaliar o seu caso, vai ver se é possível trabalhar somente na psicologia ou se os sintomas estão muito agravados e num primeiro momento é preciso ter alguma intervenção medicamentosa, e aí ele vai te encaminhar para um psiquiatra especialista na gestação. Então não deixe de procurar ajuda, porque as repercussões também do não tratamento desse quadro podem impactar e muito na gestação em si. E eu só falei aqui até então dos aspectos físicos que isso pode desencadear na gestação, falei de alguns, mas também temos que pensar nos aspectos psicológicos, né? Essa mãe que não vivencia a gravidez, a gestação, a maternidade como algo prazeroso, algo bom, um momento de realização, um momento de felicidade, devido a estar passando por tantos sintomas, tantas transformações, tanta dificuldade, tanto problema, ela começa a desenvolver uma relação diferente com esse bebê, né? Já não é um momento tão sonhado, tão feliz, e esse bebê também vai sentir isso através dessa relação com a mãe. A relação com a mãe, ela já surge aí desde do útero, né? Então a criança, os estudos mostram que a criança, que ela é bem-vinda, que ela é aceita, que ela é bem recebida já dentro do útero, ela nasce mais se sentindo mais acolhida, ela nasce mais reconfortada. Então, a gente também precisa pensar nesses aspectos, nos aspectos psicológicos que isso pode gerar para a criança a longo prazo, né? E na mãe também. A mãe precisa entender essa gestação como um momento de realização, um momento de felicidade, e não como um momento avassalador que vem para destruir coisas na vida dela e causar só sofrimento, só dor, só dificuldade. Então, tudo isso precisa ser trabalhado. E trabalhar também as nossas crenças de limitações, de que eu não posso, eu não consigo, eu não vou ser capaz, eu não dou conta de cuidar de mim, então eu não vou dar conta do outro, né? De uma criança, dessas responsabilidades que a maternidade traz. Então tudo isso deve ser trabalhado em terapia.
Não passe por isso sozinha, não fique lutando contra isso e adiando cada vez mais uma gestação, esperando o momento adequado, porque o tempo passa, a idade chega e as pessoas às vezes olham para trás e se arrependem de não ter feito determinadas tentativas, e muitas até por falta de conhecimento, por terem ouvido de algum profissional que não poderiam nunca ter filhos, por ter um determinado transtorno. Então, não fique aí com essas dúvidas, com essa única opinião. Se você tem dúvida a respeito do seu quadro, busque uma segunda opinião. Precisamos entender que o transtorno mental, as doenças psicológicas, elas são doenças como qualquer outra doença física. Elas trazem repercussões importantes para nós, para a nossa vida, e precisam ser tratadas como tal. Se uma gestante hoje tem epilepsia, ela não deixa de fazer o tratamento da epilepsia, ela continua tratando a epilepsia como uma medicação que possa ser utilizada nesse período. E assim todas as outras doenças, né? Uma gestante que tenha diabetes ou que tenha hipertensão, todas elas vão ser tratadas. Por que com um transtorno mental seria diferente? Não pode ser, porque o nosso cérebro comanda todo o nosso corpo, então nós não podemos negligenciar os sintomas que estão surgindo aí da mente, que estão impactando no corpo dessa mulher. Inclusive, estudos mostram que mulheres que passam por transtornos de depressão e ansiedade têm mais dificuldades para conseguir, inclusive, gestar um filho, iniciar uma gravidez. Isso tudo dificulta mais que elas fiquem grávidas. Que quando a mulher faz o tratamento desses transtornos de ansiedade, desses quadros, e ela fica bem, essa diminuição do cortisol, do hormônio do estresse, dessa produção de adrenalina, tudo isso fica mais equilibrado, então ela engravida com mais facilidade. Então, até por isso, você precisa procurar um acompanhamento caso você apresente algum desses sintomas. Bem, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que ajude aí muitas futuras mamães que estão com dúvidas, com insegurança, com medo. Gostaria de dizer para vocês ainda que eu acompanho diversas mamães que têm quadros de transtorno bipolar, depressão, transtornos de ansiedade, todas são excelentes mães. Então não fiquem inseguras, não tenham medo, mas busquem ajuda, busquem acompanhamento, busquem conhecer o seu transtorno, psicoeducar-se, né, para poder saber até onde são seus limites, o que você deve fazer, como deve ser tratado, e cuide-se para que você busque uma vida mais plena, mais feliz, mais realizada. Eu fico por aqui, deixo um abraço. Peço que vocês comentem aqui o que vocês acharam do vídeo, deixem perguntas, sugestões de próximos vídeos, que nós gostamos muito de receber os comentários de vocês e sugestões para próximos vídeos para continuar atendendo os pedidos. Um abraço!